defesa da educação, pois esse é o nosso direito. Fala, balbúrdia! O que nós fazemos aqui é ciência e temos que dar voz. Salve, galera! Que saudade! Estamos iniciando a segunda temporada do Fala Balbúrdia, o podcast da Assessoria de Comunicação da Universidade do Estado da Bahia. Eu sou Vânia Dias e, antes de mais nada, queremos desejar para essa turma que nos acompanha um 2022 de muita saúde e sucesso. Que seja um ano arrasante para todos. Vamos nessa, meu amigo Danilo Cordeiro! Olá, galera da Balbúrdia! Voltamos revigorados e cheios de assunto para compartilhar com vocês. Então aperta a campainha, Léo, que já estamos no ar. Nos últimos anos, a sociedade mundial tem sido convocada para debater as consequências provocadas pelas mudanças climáticas. As transformações nos padrões da temperatura e do clima podem afetar a nossa saúde, alimentação e habitat, mas também nas questões relacionadas à segurança e ao trabalho. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas de 2018, as emissões de dióxido de carbono podem aumentar as temperaturas globais em 4,4 graus até o final deste século. Por isso, Dan, neste episódio vamos destacar os efeitos das mudanças climáticas no Brasil e no mundo e as ações que ainda podem ser realizadas para minimizar os seus impactos. Também vamos falar sobre o aumento do desmatamento na Amazônia brasileira e os efeitos da política de proteção ambiental do atual governo do país. Então chega mais que o tema da vez é: a natureza está gritando. Você consegue ouvir? Para balbúrdiar com a gente, recebemos a professora da UNEB, Josilda Lima, doutora em Educação e Contemporaneidade, docente do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, trabalha com atividades acadêmicas nas áreas da ecologia humana e formação de professores e metodologia para o ensino de ciências e biologia, desenvolve pesquisa com povos e comunidades tradicionais rurais na perspectiva das representações socioambientais e etnobiologia, é coordenadora e editora do site de divulgação científica Laboratório Criativo Umbuzeiro, Ciência no Cyberespaço. Seja muito bem-vinda, professora. Olá Danilo, olá Vânia. Em primeiro lugar, eu quero dizer que estou aqui pronta para balbúrdiar. Adorei esse verbo, né? E dizer que é uma honra estar aqui no Fala Balbúrdia, falando principalmente de algo que nos diz respeito de forma bastante direta, porque está relacionado com a sobrevivência da nossa espécie, né? Enquanto constituinte da biodiversidade desse planeta, né? Então, é necessário que a gente tenha uma visão e possamos discutir de forma tranquila, mais ampla, sobre essa questão, né, que está aí, nos preocupando muito, que são as mudanças climáticas de forma tão acelerada que o nosso lindo planeta, porque tenho absoluta certeza que não existe nesse sistema, nem solar, nem universal, planeta mais bonito do que esse, e, portanto, a gente precisa, sim, preservá-lo. Obrigada. Nós é que agradecemos o seu aceite. Seja muito bem-vinda ao Fala Balbúrdia e já vamos começar explicando o que são essas mudanças climáticas, né? Como elas são causadas e quais os seus impactos para a sociedade e para o planeta. Então, observe que a gente sempre pensa em mudança de forma positiva, né? E aí, se a gente também for olhar e aí buscar na retrospectiva histórica, né, do sistema biogeoquímico físico do nosso planeta, nós veremos que essas mudanças elas também ocorrem, né? Então, para que tenha havido a formação de montanhas, né, de ciclos geomorfológicos, né, para que tenha havido o resfriamento de modo que pudesse nos dar condição de vida, né? É porque houve mudanças. Mudanças do quê? Da configuração química, bioquímica, física dos elementos que constituem o planeta, né? E isso ocorreu, né, desde o início, a mais, né, segundo os estudos científicos, né, há cerca de 4,6 bilhões de anos. E todo esse processo, ele, né, durou, e aí quando a gente vai estudar
ele durou milhares, milhões, né? E alguns períodos, bilhões de anos para que essas mudanças ocorressem, né? Então, o importante é que a gente realmente estejamos atentos e cientes de que essas mudanças constantes, porém no seu próprio tempo, no tempo do planeta, no tempo do sistema, né, cósmico e sistema solar em que o nosso planeta está inserido, continuam ocorrendo. Né? As mudanças, elas ocorrem, são naturais. O grande problema, né, que nós estamos enfrentando agora é que a ação, né, humana, ela tem atuado no sentido de satisfazer as suas, entre aspas, necessidades, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre esse necessidades, entre aspas, né? Que faz com que nós transformemos as características naturais do planeta, né? Desde a sua superfície terrestre até a sua camada protetora, que nós chamamos da camada de ozônio, né? Que ela está localizada na estratosfera, que fica mais ou menos distante entre a 20 a 35 quilômetros, né, entre a superfície e a camada, né? Então, todos esses elementos estão sendo modificados de forma acelerada em virtude das ações humanas, né? E aí a gente vai falar dos desmatamentos, da mineração, né? Da criação intensiva de determinada espécie, né? Que no caso eu estou me referindo à criação de gado, por exemplo, ou às monoculturas, né? De soja, de milho, né? Ou seja, completamente distinto do que naturalmente, se a gente observar, né? As florestas, por exemplo, você não encontra floresta só com um único tipo de planta, né? Há uma inter-relação entre várias espécies, né? E não só de plantas, de fungos, de micro-organismos, né? E nós estamos modificando todo esse processo, que são fundamentais para a formação e equilíbrio orgânico, ecossistêmico do nosso planeta, né? Então, as mudanças climáticas, elas estão relacionadas, quando a gente fala de climático, né, a gente sabe, né, nós estamos falando da questão do clima, né, e o que é o clima do planeta, né? O planeta ter uma temperatura, né, ótima, que a gente considera uma temperatura média, que varia em alguns momentos, né, e a gente observa isso no ciclo, né, das estações, né, que às vezes pode aumentar um pouco mais, diminuir um pouco mais, porém o clima médio da Terra fica em torno dos 15 graus, né, Celsius, né, no nosso caso, né, a forma como a gente lê a temperatura, né. Já a gente, né, observa e tem sido comentado pelos inúmeros, milhares, né, centenas de pesquisadores, esse clima está mudando, né, e essas mudanças estão desencadeando processos, né, intensos, né, que fazem com que o planeta e na sua relação, né? Homem, no caso, os seres humanos, nós soframos, né? Tanto quanto as outras espécies, nessa variação muitas vezes extrema, né? Ou seja, chuvas torrenciais, como a gente viu há pouco tempo na Bahia e também em Minas Gerais, né? Ou seja, uma pluviometricidade, ou seja, uma quantidade de chuva caindo em pouco tempo no mesmo lugar, né? Então, não há estrutura terrestre ou até mesmo estruturas, né, que são, na maioria das vezes, construídas, né, pelo ser humano, que suporte algo. E aí a gente vê represas vazando, né, os rios saindo do seu leito normal porque já não tem a mata ciliar, a vegetação nativa, natural, que os sustentaria, né? No caso, a vazão desse rio, não permitindo a inundação, por exemplo, de cidades, mas já não existe quase essa mata ciliar, né? Então, aí a gente vai vendo as catástrofes, né? Que não são naturais,
Por que que elas não são naturais? Porque são em decorrência de ações humanas. Se a gente verificar ao redor das cidades, né, onde estão acontecendo essas catástrofes, deixando as pessoas sem casa, muitas morrendo, né, perdendo tudo que construíram com muito sacrifício ao longo, né, da sua vida, a gente vai observando que, de fato, há algo, né, que não está, sabe, não está correto, né, e, infelizmente, acaba se normalizando, né. E é importante a gente falar, Vânia, quando você aponta, vamos falar, né, do desmatamento da Amazônia, sim, vamos falar, né, mas também vamos falar do desmatamento da Caatinga, do Cerrado, né, da Mata Atlântica, né, ou seja, os nossos biomas, eles estão perdendo as suas características normais e para atender, né, a um sistema econômico que exige cada vez mais uma produção cada vez mais intensiva e extensiva, né, e, infelizmente, o resultado que a gente observa, né, é esse. Uma curiosidade que me ocorreu agora. Podemos relacionar esse período que estamos vivendo da pandemia do coronavírus com relação às mudanças climáticas e, consequentemente, com o aquecimento global? E que, a partir de agora, poderemos conviver com outras pandemias se nada for feito? Tem a ver com a nossa ação humana. Tem a ver com o nosso modo de vida. O aquecimento global é uma consequência, não é a causa primeira. Se a gente pensar sempre, o que é que a gente faz com o aquecimento global? O que é que a gente faz para acabar? Vamos pensar o contrário. O que é que, né, o ser humano está fazendo para provocar esse aquecimento e como nós podemos modificar a nossa relação com esse sistema? Como é que a gente pode fazer parte desse sistema de uma forma harmônica, produtiva, que permita que o planeta, né, que a Terra, que a Mãe Gaia, né, continue se organizando, né, na sua organicidade natural, sistêmica, e nós possamos estar vivendo nela, tranquilamente, né, de forma saudável. Belíssimas explicações, Pro. Tem uma outra pergunta aqui. O que caracteriza o período geológico do Antropoceno e qual o marco do seu início na Terra? Bem, o período geológico, né, ou era, né, que o pessoal chama, né, o período né, agora estão denominando como Antropoceno, né, na realidade ele é um conceito que já vem sendo discutido, trabalhado já há alguns anos, né? Inicialmente, né, na área da geologia, né, que é quem define, né, a questão do estudo do planeta através das eras geológicas, né, não consideravam não consideravam muitos da área, né, muitos cientistas da área, o Antropoceno como sendo de fato um novo período geológico, né? Entretanto, ao longo do tempo, né, os estudos vêm acontecendo, né? E se a gente for analisar, né, o termo ele foi adotado de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais natural, né, agora, né, a partir dos anos 2000 para cá, né, que foi adotado de uma forma mais natural, apesar de que, né, o limnólogo, né, Eugene Stromberg, ele utilizou pela primeira vez o termo antropoceno em 1980, deixa eu ver aqui e confirmar, é isso mesmo, em 1980, né? E isso por conta do quê? Justamente ele falando a forma pela qual o homem vem trabalhando, né? Vem se utilizando dos recursos naturais, né? do planeta, né? Depois, um pouco mais tarde, o Paul Crutzen, se eu não me engano, né? Paul John Crutzen, ele foi prêmio Nobel de Química, né?
E a sua premiação foi por conta justamente dele descobrir, né, na sua investigação, a formação e decomposição do ozônio na atmosfera. Né? Então, observe a relação. Ele recebe um prêmio quando ele está, né, estudando a formação e decomposição do ozônio. E aí, nesses estudos, ele vai observar que a decomposição, né, do ozônio para formar o buraco, né, de ozônio que não é tão famoso, né, ele é em consequência da atividade humana. E aí ele resgata, né, o termo antropoceno que o Eugene Strommel utilizou anteriormente, e como ele era prêmio, né, Nobel, então ele foi considerado, né, foi melhor considerado, melhor avaliado pelos cientistas, né? Então, ele produziu um texto em 2002, né, de título Geologia da Humanidade. E aí eu vou ler aqui para vocês um trechinho que eu coloquei aqui, né, que eu retirei, né, de onde eu estava pesquisando, que eu achei muito interessante. Né? Ele, nesse artigo que foi publicado em 2002 na revista Nature, né, ele diz o seguinte: os seres humanos se converteram em uma força geológica poderosa, sendo necessário designar uma nova época geológica para descrever com precisão este desenvolvimento. A nova época dos seres humanos, o Antropoceno, começou com a Revolução Industrial no final do século XVIII. A humanidade seguirá sendo uma força ambiental predominante durante milhares de anos. Bem, a gente, né, ouvir essa afirmação, né, de um prêmio Nobel de Química que estava justamente estudando a forma como a camada de ozônio, né, era formada e era, né, decomposta, né, essa é realmente, né, a força humana é poderosa, é uma força geológica poderosa. Então, o que eu estou querendo dizer? Nós avançamos muito. Essa força poderosa ambiental, cognitiva, né, ela avançou muito. Então, nós poderíamos, sim, ter tomado, né, outras decisões. Né? E por isso que eu sempre falo, da mesma forma que eu prefiro estar falando, né, o aquecimento global, como é que a gente diminui, como é que a gente, né, supera, né? Quando a gente deve voltar para a sua origem e perguntar o que é que nós, né, o que é que a força poderosa, ou como, melhor dizendo, a força poderosa ambiental, que é a nossa espécie, como é que ela está atuando no seu habitat, né? Como é que ela está utilizando a sua inteligência para poder sobreviver. Há essa preocupação? Então, observe que o que é, de fato, a razão de tudo isso? É o nosso modo de viver. A nossa relação, com o ambiente onde a gente vive. É só, única e exclusivamente isso, né? Você tocou num ponto aí, né, dessa coisa da autorresponsabilização, né? É muito fácil a gente falar, as coisas estão acontecendo, a culpa é do garimpo, a culpa é das mineradoras, a indústria lá com esses gases poluentes, né? O governo não faz nada, mas a gente também não olha, né, para o nosso quadrado, né, para o nosso ambiente e para o que a gente pode fazer dentro das nossas próprias rotinas, né, para ajudar. Acho que falta esse engajamento mesmo social, né, essa compreensão do nosso papel também nesse contexto. Pro, você chegou a mencionar aí na sua fala a questão dos negacionistas, né, que isso tem trazido uma certa polêmica, né, e muitas discussões em torno disso, até porque esses negacionistas, eles são patrocinados e estimulados pelo governo, né, pelo atual governo brasileiro. Então a gente vem acompanhando esses grupos de negacionistas, né, da ciência com discursos muito inflamados e muito frequentes. Né? Isso tudo já se tornou inclusive tema de produções cinematográficas como o filme Não Olhe Pra Cima, que é uma obra super satírica que traz um cenário sociopolítico e cultural muito semelhante, inclusive, ao que vivemos aqui no Brasil hoje. A verdade, a gente sabe, é que não faltam dados que comprovem a crise ambiental e os seus efeitos, né? A gente percebe que esses efeitos estão cada vez mais severos, mas ainda assim escolhemos olhar para o outro lado, né? O fato é que
olhar para o outro lado não muda a situação que a gente está vivendo, né? O cometa, entre aspas, continua se aproximando da Terra, né? O fim aí está muito próximo, né? A gente está chegando em um momento que talvez não tenha mais volta, né? O que fazer agora, minha pró? Qual será o preço dessa negação, né? Qual será o preço dessas decisões do atual governo, com esses cortes orçamentários, com esse desmonte das políticas de proteção ambiental, com esse enfraquecimento dos órgãos ambientais? Bem, vamos lá. A primeira coisa que eu observei no filme foi a frase impositiva, né? Não olhe para cima. Acabou, né? Ou seja, há aí um comando, né? E concordo com você, é um filme, né, satírico. A sátira, ela é interessante porque ela mexe conosco sem nos agredir, no sentido de, né, eu particularmente, teve gente que disse que sorriu, eu realmente não conseguia sorrir, né, porque as coisas eram tão caricatas, né, e assim, me envergonhava saber que aquela caricatura, infelizmente, era o que de fato acontecia. Porque é isso. É uma realidade. É uma realidade, é isso. Esse é o ponto, né? O que deveria ser uma ficção, né, ridícula, uma coisa assim, né? É uma realidade, tá posto, é aí, a gente vê todo dia. Isso. E fazemos parte disso. Isso é o que mais, sabe, mais me... Então, tinha momentos assim que eu olhava para né, e me indignava, porque eu digo, é isso, né? Por outro lado também, a gente vê, né, a questão caricata, por exemplo, eu achei algo não muito interessante quando a gente vai observar que coloca, né, ao longo de toda a destruição que o governo estadunidense vem fazendo, né, ao longo da sua existência em relação ao planeta e ao domínio dos outros países, né, nunca se teve uma mulher na presidência. Quando tem é para fazer isso. Mesmo que uma tal, né, de Hillary Clinton, que é a mãe das guerras, está lá, né? Mas bota uma mulher. Por quê? Qual é a leitura, né? Qual é a mensagem subreptícia que eles estão colocando? Então, de alguma forma também, eu acho que é necessário a gente estar, né? Ali tem muita coisa para a gente discutir, analisar, mas acima de tudo, a gente assim dizer assim, essa coisa horrorosa, né? É uma realidade em nossa vida. Ali eles colocaram no extremo dos extremos, mas quem nos garante, né, que lá em âmbitos que a gente sequer tem acesso, as coisas não aconteçam daquele jeito ou pior, né? Quando se toma decisões. E aí eu toco num ponto que você colocou, Vânia, que eu acho que é fundamental. Por exemplo, nós somos uma espécie coletiva. Se nós não fôssemos, nós não sobreviveríamos. Portanto, se somos uma espécie coletiva, as nossas decisões individuais, elas são importantes, porque nós somos, né, enquanto indivíduo, psicologicamente, né, nós somos pessoas, né, únicas, né? Nós precisamos defender o planeta Terra, ele precisa da gente, né? E a gente, mais do que nunca, precisa dele, porque também sei o seguinte, há uma inteligência, né, por trás, né, de todo o sistema biogeoquímico e físico da Terra, né, que ele vai buscando a sua organicidade. Vai chegar um momento que, né, assim como outras espécies desapareceram, entraram, né, segundo alguns pesquisadores, nós estamos entrando, né, se eu não me engano, na 7ª fase de extinção em massa de espécies, né? Mais uma nova fase, mas porque, né, houve espécies lá fora, né, lá para trás, né, que não se adaptaram àquele novo ambiente, aquelas transformações que ao longo de milhões, bilhões de anos foram acontecendo, né? Também a forma como nós somos hoje, elas foram se adaptando. Nossos ancestrais tinham, né, os princípios biológicos, né, constituintes biológicos semelhantes ao nosso, né? Mas se a gente for observar a partir de tudo que da forma como a gente se alimenta, né? Por exemplo, eles tinham, né, um poder muscular muito intenso, precisavam caminhar, Hoje, para a gente ter a força muscular que eles tinham, a gente precisa ir para a academia, né? Então, observe que há mudanças, há diferenças, muitas vezes para melhor, outras para pior, né?
Para melhor, eu considero que é a ampliação da nossa capacidade de aprendizagem, de cognição, né? Para pior, é a forma instrumentalizada que essa nossa capacidade de aprendizagem tem sido direcionada no tal não olhe para cima, nas imposições, né, diretas ou, né, indiretas, no sentido de definir um modo de vida que só, né, degrada o ambiente. E nós não estamos felizes. Esse é o grande problema, né? Vai acumulando, né? Tem gente que tem guarda-roupa, né? Assim, agora são, né? A burguesia tem closets, né? Closet onde tem 1000 pares de sapato. Meu Deus, nessa pandemia nós vimos quanto de roupa que a gente precisa para viver e estar feliz, né? E isso não significa que vamos sair maltrapilhos, muito pelo contrário. Né? Mas nós não precisamos, né, de tanta coisa, de acumular tanta coisa, né, que no final é lixo para o planeta, porque a gente descarta, a gente vai chegar uma hora, vamos morrer, não vamos levar, né, e o planeta não dá conta. As conferências internacionais do meio ambiente surgiram com a finalidade de desenvolver melhores estratégias, metas e ações pautadas em uma perspectiva ambiental. A exemplo da Conferência de Estocolmo, da Rio 92 e da Rio +20. Percebe-se clareza e objetividade nas metas estabelecidas pelos grupos ambientalistas, ao tempo em que vemos pouco comprometimento da sociedade para que seus países reduzam a emissão de poluentes e preservem ou reconstituam as suas áreas naturais. Como ampliar o debate público sobre o tema para a sensibilização constante da população e de que maneira esse engajamento social pode fortalecer a pauta ambientalista? Quando eu vi essa pergunta de vocês lá, me remeteu à minha dissertação, né? Que eu defendi em 2004, que foi o objeto de pesquisa foi educação ambiental, né? E se a gente for analisar, o primeiro, né, encontro foi em 72, portanto, há 50 anos atrás, em Estocolmo. Então, há 50 anos, a gente vem a cada encontro, a cada conferência, né? E teve alguns momentos, né, quando nós tivemos aqui no país, né, um período, né, em que o governo era mais progressista, mais preocupado, né, com o fórum social, né, junto com esses encontros acontecia. Então, decisões foram tomadas de forma muito interessante. Nós aqui elaboramos, né, a legislação ambiental, né, uma legislação ambiental que era considerada uma das melhores do mundo, né? Porém, agora, nesses últimos, né, 3, 4 anos, né, 4, 5, desde o golpe, né, a partir de 2017, a gente está vendo a destruição total daquilo que foi construído. Então, e é destruído de forma muito rápida e, né, rasa, rasteira. Isso significa o quê? Possivelmente, o que foi construído não foi construído em bases mais fortes. E onde estaria essa base mais forte? Estaria justamente na sociedade, né? Quando decisões, ou a maioria delas, são tomadas de cima para baixo, de forma vertical, né? E a base, que é de fato quem dá a sustentação, não está, né, imbricada, né, totalmente para tomar decisões, né? Fica difícil fazer a manutenção de legislações. Né? Nessas conferências, o que é que acontece? As organizações, os grupos ambientais ficam de fora, são convidados algumas pessoas para falar, mas na hora da reunião está lá o quê? O G8, o G20, né? Os poderosos, para tomar as decisões que de fato sejam interessante para aquilo que eles consideram, né, que estão fazendo em defesa do seu país, né? Aí quando a gente pensa em defesa do seu país, né, e a gente vai analisar, e não é em defesa do povo daquele país, mas é em defesa de grupos pequenos que continuam ganhando muito, né, com determinadas, né, uso, né, de fonte energética e tudo mais, né? Então, aí voltando, como é que isso, né, pode ser resolvido? É um processo que vai durar,
muito tempo. Porque nós ainda não construímos o Brasil, né? A educação brasileira precisa, sim, de fato, definir, né, premissas, pressupostos que diga o que está todas as áreas de conhecimento que vão ser trabalhadas, desde a língua portuguesa, a história, geografia, biologia, né, química, física, matemática, tudo em prol, isso aí eu estou falando né, do ensino básico, e aí outras áreas de conhecimento no ensino superior, tudo em prol do quê? Em prol da, né, manutenção do equilíbrio sistêmico terrestre. E como é que isso pode ser feito? Conhecendo cada vez melhor, investindo na ciência para conhecer cada vez melhor o nosso sistema, porque ainda temos muita coisa para conhecer, né? A Terra, para a gente, né? Se a gente for analisar em nível científico, nós somos muito jovens, né? Nós, enquanto espécie, né? Já descobrimos muita coisa, mas tem muita coisa a ser descoberta. Há pouco tempo, eu estava lendo descoberta de novas espécies de anfíbios, né? Plantas. Então, na nossa região, imagina nesse planeta, né, como um todo. Então, nós temos que, através da ciência, conhecer melhor, divulgar esse conhecimento, e aí é que eu venho, né, a divulgação do conhecimento científico, isso que Fala Balbúrdia está fazendo é fundamental, né? Não só, e quando eu falo em nível de ciências, não só direcionado às ciências biológicas, ciências químicas, né? Mas às ciências sociais, né? Nós precisamos trabalhar com a população numa linguagem mais clara, né? Que as pessoas possam entender, né? Deixa o cientificismo para a academia, né? Mas vamos falar, estamos pesquisando, vamos dizer, explicar para a população o que é que nós estamos fazendo, né? Porque elas vão se apropriando, né? Que é o que a gente chama de alfabetização científica. A alfabetização científica é um processo que tem que ser, né, feito continuamente em todos os níveis educacionais. Né? Em todos, porque, por exemplo, eu não considero uma pessoa alfabetizada cientificamente, mesmo que seja um pós-doutor, se ele não considerar como que é importante traduzir para uma linguagem mais popular a sua pesquisa, porque ela está acima. Isso não é alfabetização, isso não é postura de uma pessoa alfabetizada cientificamente. Essa linguagem academicista afasta, né, a população, né, desse acesso à ciência, né? Não existe a popularização da ciência por esse caminho, né? Nunca isso vai acontecer se a gente estiver sempre lendo esses textos duros, né? As pessoas nunca vão conhecer, nunca vão entender e nunca vão se interessar, né? Porque ainda tem isso, né? Tem que ser atraente. Vânia, dentro da minha própria área, né? Eu sou bióloga licenciada, né? Mas eu não sou especialista em todas as áreas. Tem áreas que, se eu ler um artigo, eu vou precisar ir, vou investigar, vou ver conceitos, porque eu não domino e não sou obrigada a dominar, né? De forma especializada. Então, veja, há uma linguagem que nem mesmo pessoas da área conseguem entender, precisa estudar para se apropriar, quanto mais a população. E como é que eu quero que a população entenda que a minha pesquisa é importante, que vai contribuir porque todo investigador, todo pesquisador, ele tem curiosidade, ele se inquieta. Então, quando ele vai investigar algo, ele vai investigar porque ele considera aquilo importante. Tem relevância social, né? Tem relevância, né? Científica, social, biológica, ecológica, né? Agora, ele precisa entender que essa relevância ecológica, ela é também social. E, portanto, se ela é social, ela tem que ser traduzida numa linguagem acessível à população. E aí a divulgação científica tem esse papel. Nós precisamos fazer isso, né? Então, essa é uma preocupação nossa. Então, caminhos, qual é? Diálogo com a sociedade o tempo todo, mas também uma reforma curricular, estrutural, na forma, né, de se trabalhar esse conhecimento científico desde a infância, desde o ensino fundamental, né? A garotada, no seu primeiro ano, alfabetizado, já começar a ler textos, né? Produzir materiais, fazer desenhos,
né? E não só ficar preso àquilo que é imposto também pela internet, porque tem muita coisa muito boa, mas precisamos garimpar. Mas nós produzirmos. Quando a gente escreve, é diferente do que ler o texto do outro. Então, as crianças precisam aprender a ler e escrever novamente, né? E, inclusive, não digo às crianças, na academia também. Né? Na academia, as pessoas, né, se não for escrever artigo para publicar em revista, não escreve. Né? Então, como que eu estive lendo sobre isso, né? Porque eu preciso ler, porque, como eu disse, eu trabalho com formação de professores, então, durante o estágio, né, eu fico exigindo dos alunos, né? Vocês precisam produzir seu material, apresente textos que vocês elaboraram, numa linguagem interessante para seus alunos, sobre o tema que você está fazendo, né? Mas são poucos aqueles que fazem, né? Eu posso sugerir, mas eu não posso impor, né? E mesmo que eu sei que tem dificuldades, mas dificuldades elas existem para ser superadas, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que todos nós, né, precisamos aprender, reaprender a escrever. Eu, cada vez que escrevo, eu estou reaprendendo a escrever. Cada vez que leio, eu estou reaprendendo a ler, porque no meu diálogo com o autor do texto que eu estiver lendo, é um diálogo diferente. Se Vânia escreve algo sobre o mesmo tema, né, que aqui que estamos trabalhando, sobre mudança climática, Vânia vai escrever alguma coisa, Danilo outra. Quando eu for ler os seus textos, a forma de expressar, a linguagem, né, o seu modo de ver, o tema é completamente diferente, distinto, mesmo que trabalhe os mesmos conceitos. Né? Então, eu estou aprendendo com Vânia, reaprendendo a ler, a entender o que ela está dizendo, porque é uma autora nova para mim, né? A mesma coisa com Danilo, ou mesmo quando é o mesmo autor, porque há uma evolução. Mas estão esquecendo disso. Né? A internet está tudo muito pragmático, tudo muito para o agora. Então, voltando à questão, vai ser um processo longo, eu acho, né? Mas nós já deveríamos ter começado a fazer esse processo, né, de nos reeducarmos em nível de conhecimento científico, nos alfabetizarmos cientificamente, processualmente ao longo de toda a nossa vida, né? E para que possamos, juntos, individualmente e em coletivo, né, tomarmos decisões que nos permita, né, colocar em prática um conceito que, por exemplo, como eu não sou da área da saúde, para mim é algo novo que eu estou, né, começando a conhecer o conceito que já está, né, a Organização Mundial de Saúde já vem trabalhando, da saúde única. Né? Que é o quê? O que é a saúde única? É a inter-relação da saúde ambiental, da saúde animal e da saúde humana. Né? Então, observe, como já é um novo conceito, eu não conhecia. Eu achei bastante interessante, estou lendo, estou estudando, estou aprendendo. Né? O que é a saúde ambiental? O que é a saúde animal? Né? E quando a gente coloca ambiental, porque, né, o ambiente, as plantas, a saúde animal, por exemplo, os morcegos, né, dessas cavernas, né, em que possivelmente as mineradoras vão, né, destruir, se de fato essa lei aí, né, vingar, e o Supremo Tribunal Federal não né, parar, né, e um novo governo que espero que possa vir, né, possa, né, revogar isso, né, qual é aquele ecossistema? Não terá saúde ambiental, os animais que moram ali não terão saúde e possivelmente isso vai desencadear num processo em que a saúde humana também vai ter problemas. Né? Então observe como sistemicamente nós estamos interligados. Enquanto nós não tivermos essa compreensão, vai ficar realmente muito difícil a gente mudar o que está acontecendo. Né? Aí vamos ter que arcar, infelizmente, com as consequências, não com as responsabilidades, porque a responsabilidade é do 1% daquele que detém o poder, porque, na minha concepção, são, como é que eu posso dizer, são definições, né, políticas. E quando eu estou falando política, eu não estou falando política partidária. Política, né? A minha forma de me conduzir na minha família é uma postura política.
certo? Como é que eu me relaciono com os meus amigos é a minha forma política de ser, né? Política na sua concepção, né, mais filosófica possível, né? Então, nós precisamos, agora tem a questão política nesse contexto, mas também tem a política mesmo de gestão de país, de Estado, onde se prioriza, né, a mais-valia, o lucro maximizado, né, em detrimento do trabalhador, das pessoas, dos homens e mulheres, da natureza, do ambiente, e que tem prevalecido, e que está destruindo tudo que está por aí. E as mudanças climáticas estão chegando. E a Terra está esquentando. E ela vai acabar nos expulsando. Tô rindo para não chorar. Você falou aí desse 1%. Se não fosse trágico. É verdade, né? Seria cômico se não fosse trágico. Você mencionou aí esse 1%, né, dos poderosos aí do mundo. E que é justamente a parcela que mais degrada, né, a nossa Terra, o nosso planeta Terra. E justamente eles, né, já estão aí traçando aí um plano B, né, para sobreviver a um possível apocalipse, né? Eles já reconhecem essa possibilidade e já estão aí buscando caminhos. Inclusive isso também é retratado lá no filme Não Olhe para Cima, né? Eles lá numa nave espacial indo para um planeta lá que tinha capacidade para receber a vida humana, né? Então eles estão aí se programando para fugir para outros planetas, fugir para bunkers. Estão aí já, né, sinalizando que talvez o momento de sair da Terra esteja mais próximo do que a gente imagina, né? Será que a gente chegou realmente nesse ponto que não tem mais volta, né? Como é que você avalia esse cenário, né? De modo objetivo, assim, como é que você avalia o cenário que a gente está hoje e principalmente a partir dessa sua análise, né, de quem somos e de como estamos hoje, como é que você enxerga o nosso futuro próximo, assim, né? Como é que você imagina que a gente vai estar daqui a alguns anos? Daqui a 10, 20 anos. Se a gente continuar. Assim. Futuro próximo. As coisas estão tão aceleradas, né? Futuro próximo, eu imagino muita luta. Futuro próximo é muita luta, né? Daqui para frente, se as coisas ocorrerem aqui no Brasil, como a gente espera, mas também não só no Brasil, né? Nós estamos vendo a iminência de uma possível terceira guerra mundial. E a gente não pode descartar, que é uma outra coisa também. Nós vivemos ilhado, né? Os meios de comunicação nesse país não nos permite fazer a leitura de fato, a conhecer quais são a realidade, né, do que está acontecendo fora, né? Mas nós estamos aí, né, por conta, né, da necessidade que o Império estadunidense tem de domínio, de provocar, né, por questões mesmo ideológicas, né, muito caseira, muito enraizada no supremacismo, porque eles de fato, né, quem governa os Estados Unidos considera-se superior a, né, a América do Sul, para ele, América Central, né, Ásia, África, são todos constituídos de povos que são uma subespécie para eles, sub-humanos, né? Então, essa terceira guerra mundial é algo que eu tenho, assim, mentalizado, né? Dizer assim, não é possível, né? Mas é eminente, né? É eminente porque ele quer, de todas as formas, né? Os Estados Unidos, eles são os senhores da guerra, né? E a guerra dá muito lucro. Se tem algo que maximiza lucro, é a guerra. Por outro lado, os poderosos já têm, né, buscado, por exemplo, em 2020, né, eu vi umas propagandas de alguns bunkers, né, que são aquelas casas, são mansões monumentais construídas no subsolo a não sei quantos metros de profundidade. Meninos, eu fiquei assim, abismada com o luxo. Tinha piscina, tinha shopping center, tinha tudo. Tudo. E é real. Já lá, né, com lugares vendidos, assim como ele já tem, né?
passagens e pessoas com reservas, né, esperando na fila para poder ir para esse lugar lá estratosférico, né? Também nos bancos ele já tem, né? Tem gente que tem medo de altura, aí prefere ir lá para baixo. Estou eu aqui fazendo uma brincadeirinha, mas é uma realidade, infelizmente, né? Então, eles estão apostando nisso, né? Porque eles vão ter muito, né, na concepção deles, terão muito lucro, né? Ficarão cada vez mais ricos. Como justificar que numa pandemia, né, várias pessoas tenham ficado bilionários? Os trilionários ficaram, né? Daqui a pouco nós vamos utilizar não o trilionário, porque antes a gente nunca nem tinha pensado em bilionário, né? Quando a gente falava em bilionário algum tempo atrás, agora é trilionário. Daqui a pouco é quadra, quinta, né? Então, o que é que acontece? Um grupo, né, muito restrito, né? Então, eles estão certos de que eles vão continuar depredando o planeta, ficando mais ricos, produzindo cada vez mais, acumulando cada vez mais, ponto. Vai chegar um momento que a gente vai dizer, basta, vai chegar, né? E acredito que não vai demorar, né? Então, não sei se daqui a 10 anos, 100 anos, né, 200 anos, não sei, mas vai chegar esse momento, porque, né, a história mostra isso, né? Os impérios, eles duraram durante algum tempo, mas eles depois decaíram, né? As pessoas não aceitaram. E aí é o que eu digo, o conhecimento científico, né, o conhecimento nas áreas das ciências sociais, ciências políticas, ciências econômicas, nós temos que dar acesso, discutir economia com as crianças, ensinar economia, ensinar o que é economia, quais são as propostas, né? Porque a economia define como se lida com a natureza, como se tira, como se expolia, né, os recursos naturais, né? Então, nós vamos precisar reconstruir isso, e com isso, eu só vejo essa saída, né? Com esse processo de fato, transformar esse poder, né, geológico, ambiental e cognitivo humano em nosso favor, em favor da maioria, né? E nós somos responsáveis por isso, nós na academia, na universidade, a UNEB faz um papel maravilhoso em relação a isso, com as cotas, né, com a interiorização, né? Nós somos uma potência, eu não tenho a menor dúvida disso, né? A UNEB, ela cumpre um papel social, né, científico, social, de formação, né, de profissionais muito competentes, não só de professores, mas é um talento, e eu acho isso fundamental, né, porque professores muito bem formados serão os responsáveis por essa transformação. Então, isso é que vai transformar né, nos transformar, e aí falando do Brasil, transformar a nossa população e nos dar, aí sim, a força poderosa, geológica, ambiental, cognitiva, mas também humana, né, de transformar esse planeta e de dizer a esse 1%, né, quer viver lá? Vai viver, agora fique por lá. E assim chegamos ao fim desse episódio do Fala Balbúrdia. Agradecemos muito a presença aqui da professora Josilda Lima. Prof, foi um enorme prazer tê-la foi aqui meu. com a gente. Pena que acabou. Mas acho que a conversa foi bastante interessante e que possamos, né, fazer dessa universidade, divulgar o conhecimento que a universidade produz, né, em nível né, das investigações da iniciação científica, mas da questão do extensionismo, que eu adoro, né? Eu acho que os projetos, eu vi há pouco alguém dizendo assim, para a nova, né, pró-reitora de extensão, estamos aguardando os editais, e eu cá comigo, eu também, né, para poder a gente estar interagindo com a comunidade, porque é isso que vai nos salvar, né? Vai salvar a ciência, a comunidade precisa conhecer, saber o que fazemos, né? Que nós percebamos que a alfabetização científica é um processo que nunca acaba, nunca, todos nós, né? Então, e que trabalhemos dessa forma junto com os nossos alunos, né? É isso. Obrigada, beijo no coração de vocês.
Meu Deus, que delícia de episódio! Pro, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa balbúrdia. Seu entusiasmo, sua esperança nos encheu de motivação e de vontade de fazer a diferença, de lutar dentro desse agir coletivo. Eu tenho certeza que os nossos balburdianes vão amar nosso papo. Gratidão, gratidão. E você que nos ouviu até aqui e gostou do conteúdo, pode interagir com a gente através das nossas redes sociais, @oficialneb no Instagram, Facebook e Twitter, ou em nosso e-mail, ascom@uneb.br. A gente fica por aqui e voltamos já com um novo episódio para você. Um forte abraço, galera! Em defesa da educação, pois esse é o nosso direito. Fala, balbúrdia! O que nós fazemos aqui é ciência e temos que dar voz